é a casa do Senhor. É onde Ele traz o melhor para você, onde Ele cuida do teu coração, onde Ele cuida do teu ser, onde só Ele te conhece de verdade. Amém? Hoje eu vim trazer uma palavra. Vocês receberam, todo mundo, um cartãozinho de entrada? É sobre essa palavra. Ela fala sobre ansiedade. Esse símbolo significa conscientização ao suicídio, mas também se estende à depressão, à ansiedade, aos transtornos mentais e psicológicos que a gente tem. Eu, como profissional, sou psicanalista e eu pedi para o pessoal aqui da igreja começar a trabalhar esse Setembro Amarelo. Ano passado a gente teve palestras para as mulheres, mas é bem importante trazer também para estender os jovens e toda a igreja. E ela fala assim, no 1 Pedro, quem tem a salva, a Bíblia virtual ou física, para vocês guardarem essa palavra durante essa semana e refletirem, que ela toque no coração de vocês. O pessoal está procurando? De homem quando achar que tá? Posso ler? Em 1 Pedro diz, tem duas versões dela, né? A mais atual e a minha é a mais antiguinha. Vou ler a da minha e depois eu leio a atual. Diz assim, em 1 Pedro 5:7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a atual é, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Essa palavra, o apóstolo Pedro, ele escreveu nessa carta, para exortar e encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos e sofrendo tribulações. Naquela época, os cristãos, eles eram vistos como uma ameaça para o Império Romano. E muitos foram presos, torturados e mortos por causa da sua fé. Diante de tanto sofrimento, Pedro, ele escreveu essa carta para os incentivar a confiar em Deus, lançar sobre ele todas as suas preocupações. Eu li em grego-romano, se eu não me engano, que lançar sobre ele quer dizer lançar sobre alguém, colocar sobre alguém o que tu sente. E uma coisa que eu aprendi, eu vim do mundo, e eu voltei para a igreja faz 1 ano e meio, é que o nosso melhor amigo, a melhor pessoa que a gente tem para falar sobre o nosso sofrimento, nossos desafios, as nossas tristezas, é Deus. Por mais que a gente tenha o melhor amigo, aquele que vai curar, vai cuidar do teu coração, é Deus. Então, se você tiver uma tristeza, quiser desabafar com alguém, seja deitado, ajoelhado, faça essa oração e fale com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai responder vocês. E ansiedade significa preocupações, tribulações, que é o que a gente vive no dia a dia, hoje em dia, certo? Antes de seguir com a palavra, eu quero fazer um desafio aqui com vocês. A gente tem esses balões, se vocês puderem participar, eu agradeço, tá? Todo mundo. Cada um pega um balãozinho aqui. É assim, cada um pega um balão. Pode ficar aqui comigo, pessoal. Eu não lembro quem estava naquele culto que a gente tinha que roubar o balão do outro, sabe? Ficar jogando por cima. Acho que as meninas estavam, no culto, no outro, faz um tempinho já que o Caio fez um desafio para ganhar a caneca que tinha que roubar o balão do irmão, sabe? Tá, o desafio é esse, só que é um pouquinho diferente, Vocês vão estar aqui e vão roubar o balão do amigo, só que vocês vão estourar o balão dele. E aí ele vai sentar no banco. Tá bem? 2 vezes. Pode começar. Mas você tem que estar aqui no meio, senão não tem como. Vai jogando pra cima e tu
tenta roubar do teu irmão do lado. Não, mas é jogando, irmão. É jogando o balão assim, ó. Presta atenção. Assim, ó. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente está cansado do estudo, a gente está cansado muitas vezes com problemas na família, muitas vezes a gente guarda muitos pesos, só que o dos nossos amigos a gente consegue estourar, como se fosse um balão que a gente carrega, só que a gente consegue se livrar deles, a gente consegue livrar, mas o nosso a gente nunca consegue se a gente não pedir ajuda, a gente não consegue sem a presença de Deus. A gente não consegue se livrar dos problemas se a gente não buscar alguém. Então, lance sobre ele a sua ansiedade. A Deus. É buscar mesmo ajuda. Hoje em dia a gente tem tanto tabu em falar sobre sofrimento, a gente tem tanto tabu em falar sobre ansiedade. Tem muitas pessoas que se escondem através do sorriso. Eu tenho certeza que em cada ciclo de vocês tem um amigo que às vezes está sempre disposto a ajudar alguém, mas quando ele precisa, não preciso de ajuda, não, vamos conversar, não, hoje não. É assim, não é? É essa reflexão que eu queria trazer como balão para vocês. Eu queria dizer para vocês que se vocês estiverem passando por esse momento, hoje ou em qualquer outro, alguém da tua família, eu quero que você busque embaixo da cadeira que vocês estão sentados agora. Pode buscar embaixo da cadeira que vocês estão sentados agora. O Léo e a Raquel vão ter que pegar ela aqui da frente. Tem uma mensagem coladinha embaixo. Embaixo da cadeira. Não é para buscar Deus embaixo da cadeira, é para buscar a mensagem. Todo mundo leu? Quando você não está enxergando, você não está prestando atenção, Deus está contigo. Quando você está sofrendo, Deus está contigo. Quando você está passando por tribulação, Deus está contigo. Eis a mensagem que Ele pediu para eu passar para vocês. Quando eu cheguei 1 ano e meio atrás aqui na igreja, eu cheguei numa depressão muito profunda. Eu pensei em suicídio. Eu tenho 2 filhos. Eu tentei algumas coisas. Todo dia quando eles iam para a escola eu pensava qual maneira que eu podia acabar com o meu sofrimento. Eu não tinha Deus na minha vida. Como busquei outros lugares, eu vivia na rua, eu vivia nos bares. Às vezes eu ia pro Boteco da Maria, para quem não ouviu falar. Eu nunca fui de beber nem nada, mas eu ia lá para ver pessoas. Às vezes terminava 3 horas da manhã e eu saía vagando. No início, quando eu entrei na igreja, vou dizer para vocês, não foi fácil, porque o Espírito Santo, ele afronta a gente, ele quer curar a gente, mas a gente tem que abrir o coração. Não tem aquela palavra de Jesus fala, bata a porta, eu bato a porta, mas ele é educado, ele pede, ele não vai arrumar. A gente tem que abrir o nosso coração para Jesus, para ele poder trabalhar. E eu vou dizer para vocês, num culto de jovens, eu não lembro se a Raquel estava, acredito que não. Antes a outra líder juntava um carro pessoal para levar para casa. E teve um dia que eu estava muito mal. Eu recém tinha chegado, eu estava junto com o pessoal. E eu saí da igreja tão triste. Não sei, meu coração estava confrontando, sabe, muitas coisas. Eu fui até o fim da Barão, eu não queria voltar para casa. Para casa era o último lugar que eu queria voltar. Eu sempre buscava ir na casa de uma amiga, falar com alguém, mas eu estava sempre bem, sempre sorrindo. Era a pessoa que era terapeuta de todo mundo, mesmo não pedir ajuda. Essa brincadeira, essa palavra, ela fala muito comigo, porque aconteceu comigo. E a gente só entende quando acontece com alguém que a gente conhece. A gente só entende, é bobagem, frescura, os mais velhos têm muito a dizer isso, é falta do que fazer, é falta de Deus. Não é falta de Deus, porque Deus está sempre presente, como vocês viram agora. Só que, para nós, nosso interior, é difícil de buscar Deus quando a gente está no fundo do poço. Nesse dia, eu fiquei muito mal quando eu saí do culto,
porque os irmãos foram de carro para entregar o pessoal e me encontraram na rua vagando, como se eu fosse ninguém, como se eu fosse nada, como se eu fosse um andarilho na rua. E eu não quis entrar no carro por mais que eu quisesse ajuda, porque eu fiquei com vergonha de pedir ajuda naquele dia. Eu cheguei em casa e no grupo dos jovens tinha um monte de mensagem do pessoal. Estás bem? Precisas de ajuda? Desde aquele dia eles não me abandonaram mais. Desde aquele dia eu sempre segui vindo. Claro, tenho uns problemas de saúde, eu passei um pouco dos jovens, mas sempre que eu posso eu estou aqui. Porque é um lugar que mais me acolheu quando eu cheguei aqui na igreja. Além dos nossos pastores, claro. Eu sempre tive, eu digo que ganhei uma família, ganhei amigos aqui dentro. Onde a gente ri, onde eu passo. Oi, tudo bem? Aquela louca lá da irmã da igreja. Porque eu encontrei minha identidade. E aquela pessoa que eu me senti mimada na rua, hoje eu me sinto filha de Deus. Eu não ando mais vagando. Eu ando... Se eu preciso de Caio, vamos conversar. Eu converso mais com a Fernanda, né? Fê, vamos conversar um pouquinho? Vamos trocar uma ideia? Às vezes conversar, não precisa falar que tá com problema. Mas eu vi um vídeo ontem de um pastor que ele diz assim, ele sempre chamava um amigo para conversar, ele nunca podia. Vamos marcar uma janta, vamos marcar um café, vamos marcar alguma coisa. Não posso. Só que diz que 8 minutos com um amigo conversando é suficiente para a gente conseguir voltar a si, para a gente conseguir enxergar a nossa situação e para aliviar o peso que a gente está. Então, se um amigo te convidar, vamos tomar um café, vamos tomar uma coisa, não combine mais com ele assim. Combine assim, você tem 8 minutos para mim? E 8 minutos também é para uma oração. Diz assim, o coração fica apertado. Angústia e medo já são presenças constantes devido a inúmeras preocupações do dia a dia. Muitas vezes olhamos ao redor e nos sentimos sozinhos. Em nossas orações, nós nos achegamos frágeis diante de Deus e apresentamos a Ele todas as nossas preocupações. No entanto, mesmo sabendo que Deus nos ouve e não rejeita o clamor de ninguém, porque é tão difícil sossegar. Oi? Amém. Porque é tão difícil sossegar, entregar tudo em suas mãos e esperar. Muitas vezes a gente tenta resolver do nosso jeito. Muitas vezes a gente tenta buscar soluções do nosso jeito. Mas será que é o melhor jeito? Será que o jeito da gente sair extrapolando, muitas vezes com raiva, ou guardar pra gente, é o melhor jeito? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Sobre qual que é o melhor jeito para resolver quando a gente está em aflição, quando a gente está sendo testados mesmo, porque o dia a dia não é fácil. Quem está na faculdade, quem tem que estudar, quem tem que trabalhar, estudar, quem tem que trabalhar, para quem tem família. Cada um tem os seus problemas, cada um tem o seu valor, né? Mas eu tenho certeza que vocês, quando o amigo de vocês precisa, vocês são os primeiros a dar a mão, para dar um conselho, certo? Sigamos o conselho do apóstolo Pedro na sua primeira carta, que diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. O cuidado de Deus vai muito além do que merecemos e podemos imaginar. Por isso, sossega, entrega, espera. Vai ficar tudo bem. Essa é uma palavra, não é muito longa, mas
uma palavra breve que eu queria trazer para vocês em reflexão. Hoje eu tenho certeza, eu tenho um melhor amigo que quando eu estiver aflita, eu posso orar e Ele vai me atender. Como Ele me atendeu, Ele me vestiu com roupas novas, com certeza quando entrei na igreja, né? Me livrou da minha tristeza. Esse eu vou falar muito, né? Transformou minha tristeza, né? E mudou minha vida inteira. Ele me deu um esposo, uma nova família, um novo lar, que é aqui. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que vocês também, quando precisarem, podem chamar o líder de vocês. Que ele é um amigo, ele vai ter uma palavra de Deus para vocês. Não busquem nada no mundo. O mundo não tem nada de bom para oferecer para vocês. Quem tem que oferecer o melhor para vocês, para a vida de vocês, é Deus. Ele é o único, suficiente e verdadeiro, né? É o caminho, verdade e a vida. Amém?